E aí galera do Toró Tático, eu sou o Mataus X e hoje a gente vai falar sobre os novos contratados do Paysandu. Papão anunciou 3 gringos, o zagueiro Henriques Bocanegra, o meio-campista Jorge Jimenez e o meia mais avançado Robert Hernandes. Já vai deixando teu gostei, clica aí no botão de se inscrever também, ativa o sininho e bora falar dos novos gringos do Papão. Esse é o Currículo Toró Tático, o melhor programa para conheceres os novos contratados do teu time. Bora começar falando do Jorge Jimenez, que já é uma conversa mais antiga do bicolor. O Jimenez tem 29 anos e estava jogando pelo Ituano. O jogador disputou tanto a Série C de 2021 quanto a Série B de 2022, mas acabou sendo mais reserva do que titular nesse ano atual. Ele teve também uma passagem pelo CRB. Como vocês podem ver, aqui nessa arte foram 36 jogos registrados ao todo. Ele fez uma partida a mais no Paulistão, mas não está na plataforma que a gente viu ali e depois a gente até mudou essa métrica. Vocês podem ver pelo mapa de calor que ele é um cara que atua muito no meio de campo, para trás. Reparem como ele quase não chega na área e por isso já dá pra gente ver que ele não é um meia mais avançado. Ele tá mais para um meia central, ele tá mais para um volante também, um jogador para atuar um pouquinho mais atrás. Índice normal de passes, não deu assistência, fez gols, tem um número interessante ali de desarmes, interceptações e rebotes. Como vocês podem ver, ele era um volante mesmo, dá pra gente definir ele mais ou menos assim. Pra gente ter um pouco mais de noção, aqui a comparação do Jimenez com o José Aldo, com o João Vieira e o Ricardinho, os últimos 20 jogos de cada um. Vocês podem ver que ele quase não atuou, tem média de minutos 40 minutos. Como assim o José Aldo tem 94? Um jogo normalmente passa de 90 minutos contando os acréscimos. Média de passes bem baixa também, 10 passes por jogo, ou seja, ele quase não jogou. Como vocês podem ver, ele entrava ali pouco, participava pouco nos últimos jogos do Ituano, um aproveitamento de 80% nos passes, mesmo assim marcou 2 gols, uma média ali interessante de disputas defensivas, maior que o Ricardinho, por exemplo, números defensivos melhores que o Ricardinho ao todo e piores do que o José Aldo e João Vieira também. E aí a gente pode ver ali também numa questão que dá pra gente ver que com a minutagem que ele teve parecida com a do Ricardinho, dá pra gente perceber números diferentes. Ou seja, Ricardinho deu passe-chave, Ricardinho deu mais passes, Ricardinho deu assistências. Então dá pra gente perceber nessa comparação de quem jogou mais ou menos uma mesma minutagem que o Jimenez não é um cara pra jogar na função do Ricardinho, por exemplo. Ele é um cara pra jogar um pouco mais atrás e poderia até mesmo jogar junto com o Ricardinho, que renovou o contrato com o Paysandu pelo menos até o Campeonato Paraense. E como a gente está fazendo o currículo Toró Tático de 3 jogadores ao mesmo tempo, no final a gente faz um geral sobre se a contratação presta ou não presta. Agora bora falar do zagueiro, o Henriques Bocanegra. O Henriques Bocanegra, ou Oswaldo Henriques, bora ver como é que o Paysandu vai chamar ele na temporada, tem 33 anos e nessa temporada participou um pouco da Série B pelo Criciúma. Por quê? Porque ele fez apenas 9 jogos ali, não atuou tanto pelo Criciúma na Série B. Ele jogou também principalmente pela Liga Colombiana, estava no Rio Negro Águilas, e no futebol brasileiro ele passou por 2 grandes clubes também, o Sport Recife e o Vasco. Ele tem 33 anos, então é um cara mais experiente. Como vocês podem ver aí na tela, um zagueiro destro, mas que atuou principalmente no lado esquerdo do campo. Então ele é um zagueiro para fazer mais o lado esquerdo. Comparando ali com os outros zagueiros do Paysandu, ele, por exemplo, faria dupla de zaga com o Genilson. Números dele nos últimos 15 jogos, contando Série B e alguns da Liga Colombiana. Mais de 1000 minutos em campo, 1 gol, nenhuma assistência, 77 interceptações, 73 rebotes, 13 desarmes, um aproveitamento interessante de desarmes também, de 65%, 71 disputas defensivas ganhas e 70% de aproveitamento, 51 disputas aéreas ganhas, 69% de aproveitamento, 475 passes, 89% de aproveitamento e 9 faltas. Um jogador que quando atuou participou bastante dos jogos, apesar de não ter atuado tantas partidas assim pelo Criciúma. Agora bora comparar ele com os outros zagueiros. Aí na tela para vocês a comparação do Henriques com o Genilson, Lucas e o Nailor. Minutos jogados por jogo, 78, menos de 90 minutos. Genilson jogou pra caramba, aí jogou mais acréscimo do que não sei o que. Lucas 87, Nailor também jogou muitos minutos. Marcou 1 gol,
mesmo número ali de Lucas e Nailor, não deu assistência, assim como os outros, e aqui os números mais defensivos. Número de interceptações por 90 minutos, que é uma média mais justa, podemos dizer assim, que pega a minutagem do cara, faz ali quanto ele teve de média a cada 90 minutos, que seria o tempo de um jogo ideal. Então, interceptações menos que o Nailor, apenas mais que o Genilson. Rebotes mais do que todo mundo. Desarmes certos, bem próximo ali do que o Nailor teve. Um aproveitamento bom de desarmes, abaixo apenas do Nailor. Genilson teve aproveitamento baixo de desarmes. Mas disputas defensivas, número interessante, acima ali do Genilson e abaixo dos outros dois. Um aproveitamento bom também, 70% de aproveitamento de disputas. Disputas aéreas ganhas, 3.9. Número ok, abaixo do Nailor, e 69% de disputas. 36, podemos dizer assim, passes certos, mais do que os outros. 89% de acerto no passe, mais do que os outros. E uma média de faltas abaixo do que todo mundo. Com esses números, pegando que ele jogou principalmente Série B e um pouco ali da Liga Colombiana, dá pra gente ter uma certa noção de que ele tem uma média interessante. Maior que a do Genilson, inclusive. Só que, por exemplo, o Genilson foi um cara que participou muito da construção também do Paysandu. E o Nailor, dentro desses números aqui, que não incluem dados da Copa Verde, tem jogos na Série D. Então o nível de competitividade é um pouco mais baixo. E aí dá pra gente ter uma certa noção que o Henriques tem qualidades. É um cara ali que tem experiência, que joga no lado esquerdo, poderia complementar aí essa dupla de zaga com o Genilson. Uma contratação interessante, eu acho que já dá pra gente ter uma noção de que é uma boa contratação, mas no final a gente faz um apanhado geral. E aí, o que vocês acham do Henriques Boca Negra? É uma boa? Já vai deixando o like, te inscreve no canal e continua aqui, que a gente tem mais jogador para analisar. Bora falar agora do Robert Hernández. Robert Hernández, que vem aí do Deportivo Táchira, da Venezuela. Robert Hernández tem 29 anos, jogou principalmente no futebol venezuelano, ele que é da Venezuela. Teve uma passagem também pelo futebol boliviano, inclusive jogou Libertadores e Sul-Americana nessa temporada 2022. As fases iniciais. Como vocês podem ver aí nos números dele e no mapa de calor também, ele atuou principalmente como um ponta esquerdo, um cara de terço final de campo mesmo, mas pode jogar também como um meia central e um pouquinho mais para a direita também. Números dele nos últimos 25 jogos, 1.359 minutos, 4 gols, teve 12 chances de gol, deu 5 assistências, 23 chances criadas, número quase de uma chance por jogo, 13 passes-chave, 10 chutes no gol, 27% de aproveitamento nos chutes, 22 disputas defensivas ganhas, 25% de aproveitamento, 67 disputas ofensivas ganhas, 38% de aproveitamento e 48 dribles. É um cara ali que não é muito de disputas, é um cara que teve um aproveitamento baixo nas disputas, mas teve um número de dribles interessante, então um cara que sai bastante ali da pressão também. Bora comparar ele com os outros jogadores mais avançados. Tem o José Aldo, tem o Marlon e tem mais um cara ali. Quem é esse Stefano? Stefano Pinho é um jogador que está sendo especulado pelo Paysandu. Se tu estiver vendo esse vídeo mais pra frente, ele pode ter sido anunciado ou descartado de vez, mas a gente colocou aqui na comparação também. E bora pegar as médias do Hernández, José Aldo, Marlon e do Stefano Pinho. Podemos ver ali que a média de minutos do Hernández foi baixa mesmo, 54 minutos ali. Ali tá P90, mas tinha que ser por jogo. Marcou 4 gols, interessante. Deu 5 assistências, ali número maior do que o José Aldo, por exemplo. Criou 1.59 chances a cada 90 minutos. Lembrando, a cada 90 minutos é uma média mais justa com o atleta, que às vezes vai entrando nos jogos e não joga tanto tempo. Aqui, a cada minutos em campo, então mais de uma chance criada a cada 90 minutos. Muitas delas de bola parada. 0,86 passes-chave certos, 0,66 chutes no gol, um aproveitamento de chute maior do que o José Aldo, que não é um cara que chuta bem, e abaixo ali do Marlon. Disputas defensivas ganhas, número um pouco acima do Stefano Pinho, mas abaixo de Marlon e José Aldo, um aproveitamento também bem ruim. Disputas ofensivas ganhas, dá pra gente ver que na média bruta é maior que a do Marlon e menor que a José Aldo e que o Stefano, mas no aproveitamento só é menor do que o José Aldo, que é um absurdo, né? Um absurdo o José Aldo nas disputas. E dribles certos, maior inclusive do que até o próprio José Aldo, que tem nesses números de dribles certos uma qualidade excelente dele. E o que esses números nos dizem? Como a gente pode ver, comparado com o Marlon, ele não é um cara tão artilheiro.
não teve tantas chances de gol também. Comparado com o Joséaldo, ele é um cara que cria bastante também. Então dá pra gente definir o Hernandes como um meia, que atua principalmente na esquerda, que ele traz pra dentro ali. Tem muito dos recursos da bola parada. A gente analisou ele em vídeo também, só que a gente não pode usar muito ali os vídeos de jogos e tudo mais, que dá problema no YouTube, mas nossos membros vão receber aí esses vídeos. Ele é um cara que tem ali a qualidade na bola parada, que tem qualidade nos escanteios, nas faltas e tudo mais, um cara interessante nessas construções. Então, comparando com o Marlon, ele é um cara mais de construção, mais de dar o passe do que receber para finalizar. Comparando com o Joséaldo, talvez ele seja um pouquinho mais ofensivo que o Joséaldo. Não que o Joséaldo não seja, mas o Hernandes tem mais característica de entrar na área, de fazer tudo isso, que o Joséaldo chegou a fazer. Mas não foi algo que ele já começou fazendo. Ele foi ficando cada vez mais ofensivo dentro do Paysandu. Lembrando que aqui não contam os números da Copa Verde. Basicamente, para Joséaldo e Marlon, são números da Série C, que eles jogaram muitas partidas na competição e alguns ali da Copa do Brasil e do Parazão. Então, o que a gente pode falar dos gringos do Paysandu? Será que eles prestam ou não prestam? Começando com o zagueiro Bocanegra. Acredito que o Bocanegra é uma boa contratação, um cara que tem qualidade, que jogou Série B, que vem aí numa fase final de carreira, mas para uma Série C com menos jogos, provavelmente ele deve ter ali um pouco mais de participação. Preocupa a parte física, ele não jogou tanto no Criciúma e aí tem esse questionamento, como é que ele vai estar para 2023, se ele vai ser um cara que vai ter esse condicionamento físico bacana ou se ele vai ter que pegar durante a temporada. Bora ver como é que vai ser essa contratação. Se ele jogar, acredito que é titular, mas bora ver como é que vai ser. Bora ver como é que vai ser essa parte física, que é sempre uma preocupação. O Gimenez, eu acredito que é uma peça interessante, principalmente para uma montagem de elenco. Naquele Ituano que subiu não foi um titular absoluto, ele não foi titular absoluto do Ituano, mas foi titular durante algumas partidas, jogou muitas partidas, então ele era um cara útil dentro do elenco do Ituano. Eu acredito que é uma boa contratação também para começar a temporada, mas não esperem do Gimenez um cara para dar 10 assistências, 20 assistências. Pode dar, seria excelente para o Paysandu se ele desse essas assistências, mas não é um cara para isso exatamente. Então, eu acredito que é uma boa contratação, mas ele deve jogar mais como um volante ou como um meia central no máximo, mais ou menos como o João Vieira. E o Robert Hernandes, eu penso que ele tem muita qualidade, é um cara que tem ali qualidade técnica para jogar, para ser titular, para principalmente na bola parada ser uma peça diferencial para o Paysandu. Mas é sempre uma dúvida o cara que vem de outro país. Por exemplo, a língua, será que vai ser uma barreira para ele? Ele nunca jogou no Brasil, diferente dos outros dois. Como é que vai ser essa comunicação? Como é que vai ser o entrosamento? A capacidade de jogar aqui no futebol paraense, gramado diferente, estilo de jogo paraense é diferente, muito possivelmente do estilo de jogo venezuelano. Então, eu acredito que as três são boas contratações. Bocanegra, ressalva sobre a parte física. O Gimenez, não esperem um cara que vai fazer a grande diferença, ele é o cara que vai fazer o serviço dele ali atrás, saída de bola, sair para o jogo, ter um passe interessante ou algo a mais ali. E o Hernandes é um cara que tecnicamente tem qualidade, tecnicamente pode fazer a diferença, mas ele vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro. E aí, boas contratações? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí se foram ou não. Tá vendo na TV? Pode apertar o botão de OK ou ir buscar ali o like, ou abre no celular mesmo o link, vai lá, deixa o like, ajuda a gente aqui no Toró. Qualquer novidade a gente volta falando aí das novas contratações. É isso, galera, valeu e até a próxima. No.